Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio. Olá, bom dia para você. Eu sou Lívia Torres e começa agora o Jornada do Empreendedor, uma parceria da Band com o Sebrae Rio. O programa é feito para quem quer transformar uma ideia em negócio, para quem quer levar a empresa para ainda mais longe e para quem adora falar sobre empreender. Hoje o nosso tema é indústria. Falando assim, vem em mente fábricas gigantes, fumaça, chaminé, mas a verdadeira força que move a economia do nosso estado está nos pequenos negócios. Para nos mostrar como é que isso funciona na prática, recebemos a analista do Sebrae Rio e uma expert no setor, Suelen Costa. Suelen, obrigada pela sua participação. Obrigada, Lívia. Eu que agradeço por estar aqui. É um prazer poder falar da indústria, um setor que impulsiona tanto a economia. Recebemos também o proprietário da KSA Tecnologia, o empresário Marcelo Mendes, que vai nos contar uma história incrível de 3 décadas de evolução. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Lívia. Prazer estar aqui na Band, junto com o Sebrae, nosso parceiro de longa data aí. Espero ajudar na jornada do empreendedor. Vamos começar então o nosso programa sobre indústria, começando por você, Suelen. Bom, os números são robustos, impressionam, são 318 mil pequenos negócios industriais aqui no estado. Qual o papel estratégico desses negócios, Suelen? Foi como você falou, parece que é chaminé, fumaça, mas não necessariamente, né? Quando a gente fala de indústria, a pequena empresa que está lá produzindo uma roupa, fazendo um pão, essas são as empresas que são uma indústria, que fomentam a economia, que empregam. Então, é um número realmente muito robusto. Muitas vezes as pessoas começam como uma necessidade, outras como uma oportunidade, enxergam uma oportunidade. Mas muitas vezes começam pequenininhas e aí elas crescendo de forma estratégica, conseguem impulsionar a economia, fazer com que funcione. Então, quando a gente fala de indústria, é a padaria, é a costureira, que vai entrar na cadeia produtiva de uma grande empresa. O pintor, ele faz parte da cadeia produtiva da construção civil, que é tão grande, que emprega tanta gente, que como o metal mecânico, sim, que tem grande empresa que fortalece super a região do Médio Paraíba, onde o Marcelo está. Então, a indústria ela tem um papel significativo para impulsionar a economia. E falando sobre isso, sobre o papel da indústria, agora existe uma política que é a Nova Indústria Brasil, que tem sido super incentivada e impulsionada por essa política, com acesso a crédito, com inovação, com agente local de inovação, melhorando a produtividade. Então, isso tem sido olhado com bons olhos pelo governo, que é uma forma de fazer com que a economia cresça. São muitos segmentos e às vezes as pessoas nem têm esse estalo de que aquilo ali faz parte de uma cadeia que vai chegar até a indústria. Passando agora a bola para o Marcelo, o seu negócio é um exemplo de como a indústria pode gerar também inovação. Quero que a gente comece explicando qual é o negócio da KSA, Marcelo. Então, a KSA Tecnologia, ela está no que a Suelen falou, na cadeia produtiva, né? Ela não é uma indústria, ela está na cadeia produtiva. A gente fornece soluções, ajuda as indústrias a identificar seus produtos durante o processo produtivo e aí conseguir a rastreabilidade daquele produto durante o processo. A gente utiliza como carro-chefe o código de barras, né, que a gente vê tanto no mercado aí, e também o RFID, que hoje a gente vê em algumas lojas de roupa, né, que a gente faz a leitura ali sem precisar ler o código de barras. Então a KSA, ela traz essas tecnologias para a indústria. Então um produto, enquanto ele está durante o processo produtivo, eu sei onde é que ele está, a indústria sabe onde ele está, porque eu posso escanear o código de barras, eu posso ler o RFID e aí eu tenho toda a rastreabilidade desse produto dentro da indústria. O que você acredita que foi um fator decisivo para o crescimento da tua empresa? A gente tem um produto que é uma etiqueta, né, metálica, ela resiste a 1000 graus Celsius. A KSA já estava dentro da indústria, a gente já ajudava uma grande indústria da região a fazer a rastreabilidade dos seus produtos. E eu olhava para uma área do lado e ali tinha um produto que era um produto de aço, que quando ele nasce, ele está a 1000 graus Celsius, né? Uma temperatura absurda. Então uma etiqueta ali não vai funcionar.
Aí procura daqui, procura dali, vê se tem tecnologia lá fora. Aquilo me incomodava, né? Incomoda o empreendedor. O empreendedor, ele quer resolver problema, né? Então me incomodava. Encontra oportunidades também. Até que nós conseguimos finalmente descobrir uma solução fora do Brasil que identificava o aço assim que ele nasce a 1000 graus Celsius com uma etiqueta com um código de barras. E aí começou, entra em negociação com a empresa lá fora, vem um diretor, conversa daqui, leva numa empresa. Aí os empreendedores que estão me ouvindo sabem como é que é. A gente acha a solução, mas até você vendê-la, meu amigo, a trajetória é longa e árdua. Entendeu? Aí é assim que nasceu a inovação. E hoje eu já estou procurando outras coisas, né? A gente já está vendo isso aí, isso é um produto consolidado. E aí, o que tem de novidade? O que está acontecendo? Como é que a gente vai resolver outros problemas do cliente? É isso que move a inovação na empresa. Não dá para ficar parado. Suelen, percebemos aí que tem desafios. Quais são os principais desafios do pequeno empreendedor nesse setor da indústria? Todo negócio tem desafio, né? A gente está falando da indústria, mas todo negócio vai ter desafio. Seja na hora de você iniciar, seja como iniciar, seja se tem dinheiro para poder iniciar um negócio, várias questões. Mas a indústria, ela precisa... Você tem uma questão da necessidade de montar uma planta, né? Então, o que a gente sempre recomenda? Exigências ambientais, certificações. Vamos supor, uma padaria. Você precisa de uma planta, você precisa de um maquinário. Pode começar em casa, pequenininho? Pode, mas a partir dali, se você quer crescer, ir para o mercado, se tornar competitivo, atraente, você precisa começar a melhorar, você precisa de uma planta. Sorveteria, você precisa de começar com uma planta. Moda, você precisa de uma máquina para você iniciar. Então, você precisa de tomar um cuidado para que você atenda às necessidades. Eu vou falar do meu setor de panificação e confeitaria, do coração, que você tem várias legislações sanitárias, você está trabalhando com alimento, então precisa ter muito cuidado, né? E a gente tem visto muitas notícias sobre isso, que da falta de cuidado na produção, então isso pode acarretar problemas à saúde. Então é importante que as pessoas se atentem para isso. A moda, se você quer entrar por uma cadeia produtiva, tem certificações que você precisa atender. A construção civil tem NR que precisa ser atendidas. Então tem esses desafios para além daquele empreendedorismo mais básico ali. Então, precisa sempre, que eu recomendo, procurar um auxílio na hora de iniciar um negócio para que você comece com segurança, né? Foi o que a gente estava conversando, não comece apaixonado pelo negócio só, mas que comece com uma estrutura, com orientação, com estratégia, para que o negócio se fortaleça, que se perpetue, né? Vários checks. Vários checks. Dados. Muito. Você passou muito por isso, Marcelo? Eu tenho alguns exemplos, né? São muitos desafios, né? No início, até, por exemplo, quando você vai começar, o que eu faço? Eu vendo ou contrato funcionário? Como é que eu começo? Né? Então, os desafios, eles não param. Cada vez que você vai crescendo, os desafios, eles também continuam. Um desafio, por exemplo, que eu passei algumas vezes. Às vezes, a quantidade de clientes, de serviços, de contratos que eu tinha, eu precisaria de 1,5 empregado para atender aquilo ali. Como é que eu faço? Não existe meia pessoa, entendeu? Não tem como. Então você tem que se debruçar nos números, entender, ver as suas metas, planejar para você ou trabalhar com um ou já contratar o segundo, preparando ele e buscar clientes para que você precise de 2, daqui a pouco 3, né? E assim vai. Então os desafios, a legislação a gente sabe que muda, né? De tempos em tempos a legislação muda, né? Muda a regra do jogo no meio do jogo. E aí você tem que trocar o pneu com o carro andando. Não você vai parar a empresa, cliente, eu não vou te atender nos próximos 3 meses porque eu estou fazendo uma adequação. Isso não existe. Não existe, entendeu? Então você vai ter que se adequar durante o processo. Para isso, você tem que estar a par do que está acontecendo, você tem que estar capacitado, tem que estar com planejamento em dia. Então, os desafios são grandes. Para quem está começando, o desafio é muito maior. Quero saber de você sobre a capacitação empresarial. Lá no começo da KSA, você chegou a fazer alguns cursos básicos com o Sebrae. Sim. E houve uma evolução. Como é que foi essa linha do tempo? Então, embora esses cursos, na época, tenham sido básicos, eles foram fundamentais para a empresa. Porque eu saí de uma grande empresa, eu era empregado de uma grande empresa e comecei a empreender. Né? Eu não sabia de tudo, das minhas obrigações, do que eu precisava fazer, como é que contrato o funcionário, como é que é meu financeiro, que eu não posso misturar minhas contas com as contas da empresa. Então, os cursos iniciais do Sebrae, eles são fundamentais. E aí, graças a Deus, a empresa foi evoluindo. Né? Consegui montar a empresa, contratar funcionário, ter cliente,
aumentar a linha de produto. E aí as suas necessidades, elas também vão mudando. As necessidades vão mudando. Então, eu fiz alguns cursos, fiz o Empretec do Sebrae, que foi um diferencial na minha vida e é um diferencial na vida do empreendedor. Todo mundo fala do Empretec, é um diferencial. O Empretec é um diferencial, ele te acorda para a vida, fala, cara, vamos lá. Eu fiz a ferramenta de gestão avançada, que aí já tem um consultor olhando para dentro da empresa, olhando pontos específicos do teu financeiro, pontos específicos do teu pessoal. E, ultimamente, eu participo, né? Eu, no caso, a empresa, a KSA, a gente participa do projeto Transforma Med Paraíba, que aí já afunila mais, não é afunila, não é o termo certo, mas tem um olhar mergulha mais, obrigado, mergulha mais na empresa, existe um consultor padrinho que está sempre acompanhando os números, existem outros consultores de RH, de marketing, de finanças, para ir fazendo o ajuste fino, para permitir a empresa crescer, né? Porque a gente não pode parar de crescer, não é bom estagnar. E o que acontece? Empreender é muito solitário, a gente escuta as pessoas falando isso, né? Não tem com quem você, às vezes, pedir uma opinião, perguntar. Quem empreende com um sócio, ainda tem alguém para trocar. Só que a pessoa está muito dentro do negócio, às vezes está muito apaixonada pelo negócio. E quando você tem uma pessoa do lado de fora, ele te apoiando, que está fora do negócio, que tem noção estratégica, tem noção técnica da gestão, é muito mais fácil na hora de falar, Marcelo, por aqui não vai ser o melhor caminho. Vai um olhar mais frio e menos apaixonado. Exatamente. Então, assim, quando a gente faz a questão do curso, do projeto, é isso, é ter alguém que vai te dar uma orientação técnica, que vai te trazer para o chão, para a realidade e te dar um direcionamento. Ter alguém que faça esse acompanhamento, que traga para a realidade, que chame atenção para um detalhe, é fundamental. Na dúvida, pede ajuda para alguém, conhecimento técnico, para poder não deixar fazer nada errado, para facilitar o caminho, né? Não é nem necessariamente para deixar para fazer errado, é que para facilitar a trajetória, o caminho que vai percorrer. Pegando um gancho no que a Suelen falou, às vezes uma dificuldade que você está tendo naquele momento, o consultor já presenciou isso numa outra empresa. Então, Marcelo, olha, ele não vai te falar assim, segue esse caminho, mas você já analisou isso? Olha, tem uma empresa que a gente conhece, de um outro setor, que ele foi por aqui, deu certo, ou foi por aqui, deu errado. E aí você, cara, eu não tinha pensado nisso. Dá possibilidades. Vai te dar possibilidades. E aí, é o que ela falou, né? Como a gente é muito solitário, às vezes, nas decisões, a gente precisa dessa troca. Suelen, o Sebrae hoje atua em 8 segmentos industriais. Algum desses segmentos está tendo uma virada agora, ou alguns desses segmentos? A nova política industrial do Brasil, ela está super focada em estimular essas empresas. E existe um movimento do consumidor, uma mudança de comportamento do consumidor que as empresas precisam ficar atentas. Tem um específico? Não, porque está tudo muito encadeado. Então, vamos lá, pensa numa empresa que produz um insumo para panificação. O consumidor lá na ponta, que vai interferir na padaria, que vai interferir em quem está produzindo o insumo. Então, é tudo muito encadeado. E existem estudos de tendência mostrando essa mudança. As pessoas estão mais preocupadas com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com a saudabilidade, o que elas estão consumindo, o que elas estão levando para casa, como aquela roupa é produzida. Então, existe uma conscientização nisso. Então, o que as empresas precisam ficar atentas? Nessa demanda, né? Então, cuidar na hora da produção, com desperdício, com redução de água. Agora tem a pegada de carbono, que quem não se preocupar vai ficar difícil de entrar no mercado. Então, são essas questões do mercado que precisam estar atentas. E, claro, isso é uma oportunidade, uma super oportunidade de dar visibilidade para o negócio. Se a sua empresa tem esse propósito, se a pessoa está percebendo que o mercado está com esse movimento, é hora de dar visibilidade para isso. Gera valor para o negócio, gera valor para o cliente, gera valor para o planeta. Então, é importante aproveitar esse momento também para dar visibilidade. Falar, olha, nossa empresa está preocupada com isso. Né? Isso é de verdade também, né? Porque não é sustentável por muito tempo se não for. Sim. Mas é para ficar atento nessas tendências que têm surgido e que a gente tem observado a partir da política, a partir dos estudos de eficiência energética. Agora, a gente espera que a economia comece realmente a ser impulsionada por isso. Suelen, citamos 8 segmentos industriais trabalhados pelo Sebrae. Dá para citar alguns deles? Claro. A gente tem
a panificação e confeitaria, que está dentro de alimentos e bebidas, cervejas artesanais, tem a cerâmica vermelha, que engloba tijolos, telhas, que a gente nem se atenta que isso faz parte da indústria, né? Sim. A parte do metal mecânico, moda, construção civil, que é uma cadeia gigantesca. O setor plástico e o setor gráfico também fazem parte da indústria que a gente atua atualmente. Suelen citou sustentabilidade, que as novas tendências, que a indústria tem que estar antenada, e quem trabalha, os empresários com isso. Marcelo, eu quero saber de você sobre diversidade e inclusão. Como é que o mundo da indústria está vendo isso agora? Então, a gente via no passado, né, principalmente na indústria mais pesada, né, alguns segmentos que eu atendo, tipo a siderurgia, né, muita presença masculina. Sim. Isso mudou. Eu acho que os grandes empresários, as grandes empresas e as suas pesquisas, né, as pessoas que pesquisam mais a fundo isso, viram que, por exemplo, uma coisa que eu tenho reparado é que em muitas ponte rolante é aquele equipamento que pega alguma coisa pesada e transporta de um lugar para o outro. Muitas mulheres já estão trabalhando nesse posto de trabalho, né, de operador de ponte rolante. E aí eu fui pesquisar o porquê. A mulher mais cuidadosa, a mulher mais caprichosa. Então, grandes produtos com muito peso, você tem a questão da segurança, né, da precisão. Então, a mulher é mais ali tranquila para fazer esse trabalho de movimentação de grandes peças dentro da indústria. E quanto à diversidade, eu penso o seguinte: nós todos somos seres humanos, cada um com a sua experiência, cada um com a sua vivência, cada um com a sua dificuldade. Você deixar de ouvir uma pessoa, de dar atenção a uma pessoa por preconceito é uma coisa que não deveria existir no século XXI. Nós estamos no século XXI. Vamos evoluir, gente. Vamos ouvir todo mundo. Tem espaço para todo mundo. É começar a perceber a importância disso. Nem começar, né? Já porque a experiência do outro é totalmente diferente da sua. E você deixar de ouvir a experiência do outro está te trazendo prejuízo. Pode te agregar, tá diminuindo o seu universo. Pode te agregar, né? Quando você vai ouvindo o outro, outra percepção. Exatamente. Uma coisa interessante é que realmente a indústria é um ambiente majoritariamente masculino. E dentro da construção civil, a gente teve uma grata surpresa agora, quando a gente trouxe uma capacitação, um projeto específico para mulheres na indústria. Era a minha próxima pergunta. A construção civil é um setor super forte, né, aqui no nosso estado, e tem um projeto dedicado só para as mulheres. Só para as mulheres, exatamente. E o que a gente percebeu? Quando a gente lançou o projeto, a gente fez 30 vagas, né, pra gente testar. E aí foi, assim, 300 e poucas mulheres se inscreveram para poder participar do projeto. E a gente está agora iniciando esse trabalho com elas. Realmente foi uma surpresa. E uma coisa que o Marcelo falou sobre o cuidado. A gente, como atua no setor, foi visitar algumas escolas técnicas para saber como é. E tem muitas meninas atuando agora na parte de solda, que faz parte da construção civil e que trabalham com solda, carro alegórico de carnaval. Então, se você não imagina, num evento que nós fizemos, ela estava lá, a soldadora estava lá e ela falou da experiência dela, que foi uma coisa super rica, que a gente não imagina exatamente porque é um ambiente muito masculino. Sim. Então, o projeto para mulheres na indústria foi uma grata surpresa, especificamente na construção civil, e agora a gente vai atuar com 60 mulheres para poder fazer a capacitação delas, ajudar no fortalecimento do seu papel dentro do setor, dentro da indústria, de uma forma estratégica que ela se enxergue como empresária. E a partir daí fortalecer a gestão, a comunicação para fora, como é que você faz um contrato com uma empresa da construção civil. E estamos muito felizes com esse resultado, né? Porque realmente a gente não esperava que fosse ter um resultado tão grande. Que máximo, que legal ver isso, né? Promover um projeto que inclua ainda mais. E capacitar elas dentro desse ambiente, né? Porque muitas vezes não se enxerga. Uhum. E a gente tem empresárias de designers de interiores, arquitetas, engenheiros, pedreiras, porque tem muito, né? Não é muito divulgado, mas existem. Elas estão ali trabalhando no dia a dia. Muitas vezes por uma questão de necessidade, não necessariamente uma oportunidade, mas a gente quer que elas enxerguem que isso é uma oportunidade de negócio, que elas podem fortalecer, se fortalecer como empresa. Sim. Marcelo, você trabalha como fornecedor de soluções industriais. Sim. Na prática, o que você percebe daquele empresário que se planeja, se organiza e daquele que improvisa? Qual a diferença entre eles dois?
Então, para os segmentos da indústria que eu trabalho especificamente, eu acho, depois o Sueli pode complementar, que para outras indústrias também é muito complicado improvisar quando você fornece para a indústria. A indústria, ela te exige qualidade, entrega no prazo correto, nem antes nem depois. Ela te exige, algumas exigem certificações, ela te exige comprometimento, capacitação. Então, assim, você improvisar é um risco. Até porque são indústrias, não se sustenta, e é uma questão de segurança mesmo, entendeu? Você tem que estar com o seu empregado capacitado, treinado em segurança, com os equipamentos de proteção individual corretos, entendeu? Pelas grandes empresas, né, elas são solidárias no Brasil. O que é isso? O governo, como ele não tem poder de fiscalização gigante, as empresas grandes que subcontratam empresas menores, elas são obrigadas a fiscalizar as questões trabalhistas, previdenciárias, não fiscais, trabalhistas e previdenciárias das empresas que prestam serviço para elas. Então, eu até chego a brincar com meus empregados e falo, vocês podem ficar tranquilos, porque eu tenho fiscalização do governo e das grandes empresas para as quais eu trabalho. Tá todo mundo de olho. Tá todo mundo de olho, entendeu? Tá todo mundo de olho. Não tem muito como improvisar. Eu acho, inclusive, um risco à segurança das pessoas que trabalham na indústria. Não improvise. A dica que eu dou para o empresário, quer trabalhar para a indústria? Se capacite, se planeja, entenda as exigências e não improvise. Quando a empresa que ela quer tentar improvisar, ela acha que vai conseguir, ela não se mantém no mercado. Ela não vai se manter nem numa cadeia produtiva de uma grande empresa e nem no mercado, porque ela não vai ser competitiva, ela vai ter vários problemas com custo, com gargalos dentro da empresa de gestão mesmo, e ela não se mantém, independente de ser da indústria ou de ser um negócio. Então, por isso que a nossa orientação sempre procure o auxílio, se fortaleça, cuide da sua gestão. Hoje, o próprio varejo, hoje, ele não consegue improvisar, não consegue mais, gente. Isso é passado. Aquela história que a gente falou da tendência do consumidor. As pessoas têm ficado mais exigentes, elas não estão aceitando qualquer coisa, consumir qualquer coisa mais, nem comprar, nem consumir de outras formas a grande indústria, para você poder necessariamente sua empresa exportar. Sim. E assim, para quem empreende de forma séria, que é a forma que tem que ser, é ótimo. É ótimo. Que não se deixe improvisar. Sem dúvida. É ótimo, entendeu? É ótimo porque é quem realmente faz a coisa certa, prospera da forma correta. Vamos entrar agora no tema de transformação digital, que é um assunto cada vez mais urgente. Todo mundo tem que estar conectado, não tem jeito. Suelen, para você a pergunta, como é que o Sebrae ele capacita os pequenos empresários para que eles consigam vender mais e melhor nesse segmento da indústria? Hoje o Sebrae tem inúmeras soluções para auxiliar as empresas com uma transformação digital. Seja por treinamento sobre presença digital, seja treinamentos, capacitações de marketing digital, sobre inteligência artificial, que é um tema super em alta, super relevante, urgente, que vai auxiliar essas empresas na produtividade, seja como atender via WhatsApp de forma automatizada, seja para produzir um texto bacana para colocar numa rede social. Então, a gente tem inúmeras capacitações no nosso site, no nosso WhatsApp, para que sejam acessadas e eles possam melhorar a sua presença digital, acessar novos canais de outros formatos. Marcelo, e a sua presença digital, o marketing digital, mudou muito ao longo dos anos, né? Mudou, né? Teoricamente, a gente acha que uma empresa que presta serviço para a indústria, ela não precisa estar no Instagram, ela precisaria estar só, por exemplo, no LinkedIn, que é uma rede mais profissional, né? Mas não. Eu tenho um exemplo prático. Eu comecei a postar até durante o projeto Transforma, em outro ciclo, né? A gente teve essa conversa com um consultor de marketing digital e a partir dali eu comecei a fazer alguns posts, né, das nossas soluções. A etiqueta metálica, outras soluções que a gente tem, onde a gente coloca impressora, fornece os insumos e o cliente nos paga como serviço, ele não precisa comprar impressora, ele não precisa se preocupar com o insumo. Isso é uma solução que a KSA também fornece. Então, a gente começou a postar sobre isso. E aí, estudando um pouco mais, eu li sobre tráfego pago. Então, a gente fez dentro das técnicas uma postagem com uma campanha no Instagram com tráfego pago. E por incrível que pareça, isso gerou pra gente 2 negócios. Que legal. Dentro de uma grande siderúrgica. Por quê? Qual que foi o pulo do gato aí, né?
Todo mundo acessa o Instagram. Então, às vezes, o diretor da empresa, ele não vai ver a sua postagem. Mas o cara que sofre no dia a dia lá, ele olha aquilo ali, caramba, isso aqui eu podia usar lá. Conversa com o supervisor, daqui a pouco chega para você. E eu fechei 2 negócios em uma grande empresa, né? São negócios grandes até. Então, para mim foi uma surpresa muito agradável. Hoje não dá para não estar em rede social. Se você acha que a sua empresa não vai vender pelo Instagram, ou pelo Facebook ou por qualquer outra rede, repense, comece a postar. Né? Alguém vai se interessar por aquilo ali. Porque ele não estava no momento, provavelmente a pessoa que viu isso, ele não estava nem no momento de trabalho, ele estava no momento de lazer e como o algoritmo já está treinado, aí entra ofereceu para ele. Que hora que eu vou botar esse anúncio para quem? Entendeu? Esse é que é o Então ele não estava, provavelmente ele não estava nem pesquisando nada lá, ele estava no momento de lazer e como ele Chegou é um seu público, mas pescou, você conseguiu pescar essa pessoa. Sim, já fiz uma apresentação uma vez na indústria, quando eu abri minha apresentação, uma das pessoas da mesa, eu já vi essa foto na internet, eu falei, deve ter visto mesmo, pô. Que legal. Entendeu? Sinal de que deu certo. Dá certo, dá certo. Assim, é uma ferramenta que ajuda demais o empresário, o empreendedor, porque eu não preciso de uma pessoa o tempo todo ligando para alguém, entendeu? Tentando encontrar um lead, né? Tentando encontrar um negócio. Então, a mídia digital, ela faz esse trabalho para mim. Deu certo e é uma tendência é urgente, né? A presença não dá para ficar de fora. Suelen, vamos falar agora de tendência. Qual a tendência da indústria aqui para o nosso estado, para o Rio de Janeiro? A gente está em 2025 olhando aqui para o futuro. Olhando para o futuro, existe uma crescente da indústria, né? Não existe um segmento específico que está crescendo. E aí, o que o empresário precisa pensar? O que o mercado está exigindo? Que foi o que a gente comentou sobre o consumidor, a tendência agora se preocupar com o consumidor, com a sustentabilidade, com a redução de resíduos, fazer melhor uso das energias, eficiência energética. Estuda o local, estuda um possível cliente que você pode entrar na cadeia produtiva dele, quais são as exigências que precisa ter para poder entrar na cadeia produtiva. Então, quero. Então, é difícil? Mas não é impossível. Dá para fazer. Dá para fazer, né? E você, Marcelo? Primeira coisa, acredite em você. Acredite em você. Hoje a gente vê, né, as redes sociais também são do bem, mas tem horas que você acaba se comparando. Nossa, mas o cara tá explodindo e eu não. O que está acontecendo? Não se compare. Confie em você. Busque capacitação. Entenda o que você precisa fazer. Calma, vai dar certo, a hora vai chegar, né? Eu tenho 32 anos de empresa. Cara, foi muito difícil. É assim mesmo, demora, mas capacite-se, entenda, como a Suelen falou, entenda o que o teu cliente precisa, entenda a necessidade do cliente e se prepare, se capacite, vai dar certo. Calma que você vai chegar lá. Lívia, eu queria aproveitar a oportunidade aqui e falar também de um trabalho que eu faço de forma voluntária, que nasceu da iniciativa do Sebrae. Alguns anos atrás, o Sebrae foi para a nossa região, o sul do estado do Rio, conhecido no Sebrae como Médio Paraíba, e implantou a metodologia Lideranças para o Desenvolvimento Regional, capacitando pessoas da região para trabalhar de forma voluntária o desenvolvimento da região. E hoje existe na região sul do estado, contemplando 12 municípios, a Agência de Desenvolvimento Regional Sul Fluminense, com 4 eixos de atuação: educação, mobilidade e logística, turismo e tecnologia. É um trabalho totalmente voluntário que reúne pessoas da região pensando no desenvolvimento social, humano e sustentável do nosso sul fluminense. Onde as pessoas podem encontrar esse projeto? Elas podem encontrar no Instagram, @ADRSulFluminense, ou nosso site, adrsulfluminense.org.br. Gente, muito obrigada por trazerem o tema indústria, desmistificar um pouco esse tema, né? Como a gente já falou aqui mais de uma vez, não é só aquela chaminé, não é só aquela fumaça, é muito mais do que isso. Então, vocês traduziram aqui, apertaram quase uma tecla SAP e desenharam para as pessoas esse segmento que é tão importante, que move tanto a economia aqui do nosso estado. Obrigada pela participação. Eu agradeço. Obrigada a você, Lívia, foi um prazer. Prazer foi todo meu. E se você quiser saber mais sobre esse tema da indústria, é só acessar o QR Code do Sebrae, que está aqui na tela. E você já sabe, temos um encontro marcado todo domingo de manhã aqui na Band e no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. No próximo domingo a gente está de volta. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio.